Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com todos? A paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui trazer uma palavra, tá? Que eu estava meditando esse tempo atrás e me chamou muita atenção. Primeiramente eu vou orar aqui, vou pedir do alto céus que o Espírito Santo venha me conduzir para falar aquilo que eu tenho, né? Tem me tocado, tem falado comigo. Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, neste momento eu venho aqui me prostrar diante de Ti. Pai, me esvaziar de mim mesmo, tirando todo o meu, para que o Senhor cresça e eu venha diminuir a cada dia. Pai, perdoa as minhas falhas, meus erros, meus pecados, porque somos falhos e pecadores, mas precisamos buscar no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Cremos nas Tuas palavras e por isso, Pai, nós meditamos dia e noite, porque só do Senhor, meu Pai, vem a nossa força, só do Senhor vem o nosso viver. Nós respiramos porque o Senhor permite, Pai, deitamos e dormimos porque o Senhor nos sustenta nas noites. Pai, eu glorifico, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder. Por cada dia, meu Deus, o Senhor nos dá o dom da vida, de cada dia, meu Deus, caminhar, falar, enxergar e ouvir. Obrigado, Senhor, pela Tua criação, porque o Senhor criou e amou aquilo que o Senhor criou. O Senhor tem um amor muito grande pela humanidade. Pai, eu glorifico e agradeço, Pai, que esta palavra venha alcançar, meu Deus, vidas, que o Senhor venha, meu Deus, através da palavra, venha falar, meu Pai, aquilo, meu Pai, necessário, que muitos precisam ouvir. Abra a mente, Senhor, abre os ouvidos, abre os olhos, meu Pai, para que a humanidade comece a enxergar o Evangelho de outra maneira, sem troca, sem interesse. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor tem a essência da palavra, meu Pai, a excelência, meu Pai, que é o Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Eu creio, por isso, meu Pai, estou aqui disposto, meu Pai, a ouvir mais do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo para me conduzir. Não somente hoje, meu Pai, mas todos os dias, meu Pai, quando eu me dobrar o meu joelho, quando ali eu me levantar e quando eu me deitar. E durante o dia, meu Pai, buscar mais do Senhor, porque só o Senhor tem a oferecer para nossas vidas. Meu Pai, o Senhor fala que os dias são maus e cada dia pode ser pior. Eu agradeço e glorifico o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras que entram em nós, meu Pai, e faz uma diferença na hora de ministrar, na hora de meditar, na hora de ler. Por isso nós buscamos no Senhor, Pai. Esvazia-se, Senhor Jesus, nós mesmos de nós, e ocupa nossos espaços, meu Pai. Se há algum lugar, meu Pai, dentro de nós, se há algum vazio dentro de nós, ocupa-nos, Senhor, para que o Espírito Santo venha falar, venha se apossar de nós para podermos transmitir o Teu querer e a Tua vontade. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar. Então fale, meu Pai, através do Espírito Santo, pelo discernimento da palavra. Oh, Pai, eu busco no Senhor, porque o Senhor que dá o conhecimento, o Senhor que dá a sabedoria. Oh, Senhor, envia anjos e acampa ao nosso redor, como sempre o Senhor tem feito, para nos livrar de todo o mal, de todas as coisas, meu Pai, que se tem e falo, meu Pai, das mentiras, Pai. Venha, meu Deus, abrir o nosso entendimento para não ouvir tanta mentira, Pai, que o Senhor conhece a verdade. Devido a tanta, meu Deus, angústias, aflição que tem na humanidade, pelo medo que muitos têm nesse momento, pelo medo que muitos, meu Pai, nesse momento estão nos seus lares, ouvindo, meu Pai, muitas vezes as mentiras que a televisão mostra. Pai, muitos estão prostrados diante da televisão ali, ouvindo toda a mentira, e só o Senhor conhece, Pai. Só o Senhor sabe o que é verdade, e eles estão emprestando os ouvidos para muitas coisas erradas que acontecem na terra, acontecem em frente à televisão, porque eles levam aquilo que é bom para eles. Pai, vem abrir os olhos, o entendimento desse ser humano, de nós mesmos, para nós ficar prostrados em frente à televisão, para estar ouvindo tanta mentira, Pai. É muita coisa errada, só o Senhor conhece, Pai. Oh, Senhor, que a Tua palavra também vá de encontro, salve, cure e liberta em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 1, ele vai falar assim, né? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos-nos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contara o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Aleluia, Jesus. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levaras sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Transgressores intercedeu. Isso aqui é a passagem de Isaías 53, que ele fala, né, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Nós olhamos aqui que Jesus, ele quando veio ao mundo, ele não veio com toda essa aparência que nós vimos hoje nos altares. Você vê aqui que poucos fizeram caso dele. Era miserável, era indigno, mas era indigno pela sociedade, pelos homens, porque ele veio trazer a palavra para aqueles que queriam ouvir. Mas a beleza daquele sacerdote, dos doutores da lei, né, faziam com que eles não entendessem a palavra. Com Jesus, ele era homem sujeito de dores, de trabalho, não tinha formosura como hoje nós olhamos nos altares, né, que Jesus, ele era um andarilho, ele andava em lugares e não andava em templos. Jesus, ele andava como se fosse um mendigo, e poucos faziam caso dele. Ele vivia levando a palavra, talvez não tinha tempo de parar, se deitar e parar em lugares, comer grandes coisas. Ele tinha o poder para tudo isso, mas nós vimos aqui que Jesus, ele era desprezado. Hoje nós olhamos nos altares, nós olhamos nas igrejas, que tem várias pessoas, nós mesmos vamos arrumados, né, para levar a palavra, mas Jesus não. Jesus, ele vivia na seara, Jesus vivia caminhando e levando. Jesus fazia as suas obras, porque ele tinha pressa, ele tinha os 3 anos e meio de Jesus na terra, era exatamente quando ele vivia na obscuridade
do primeiro ano aos seus 30 anos, que até os 3 anos e meio ele começou a pregar, o lado obscuro de Jesus, que com 12 anos ou 6 anos, se não me engano, ele foi ao templo, abriu o livro, mas ele foi ao templo e voltou, né? E ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E Jesus, ele é bem claro, que Jesus, por ele não ter aquela formosura e não agradar a muitos, Jesus andava muitas vezes até como um mendigo, né? Que ele não tinha belezura, não tinha formosura, fazia um pouco o caso dele. E hoje nós olhamos muita gente nos altares, bonito, com falácias bem bonito, com palavras bonitas, tal, e nós vimos aqui que Jesus, ele era simples, né? E hoje nós vimos tanta coisa nos altares, nas igrejas. As pessoas vêm para a igreja para procurar cura, para procurar libertação, é ali. Eles não se disponibilizam de sair do altar e fazer a obra igual Jesus fazia. Eles ficam ali presos, pedindo, venham, 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 mas eles não saem, né? São poucos que saem. São poucos que saem. A gente sabe que tem pessoas que são direcionada pela palavra, pessoas que estão preocupadas com a obra, pessoas que estão preocupadas com as vidas, são pessoas que estão exatamente assim, vendo a situação daqueles fracos, daqueles pobres, daqueles que não têm condições. Jesus, ele vivia por isso, porque Jesus, quando ele chegava nos lugares, Jesus, ele não tinha comida, ele fazia comida, ele curava, ele sarava, ele era o pão vivo que andava em todos os lugares. Então Jesus não se conta que ele chegava nas casas, o que tem aqui? Né? Se ele perguntasse, não tem nada aqui para comer, ele fazia descer. Ele fazia o manar do céu descer e dar a matar a fome daquelas vidas, como muitos que andavam com Jesus, viram que as lepras que aconteciam, que as pessoas eram afastadas, eram isoladas, Jesus conseguia curar. Mas nós vimos aqui hoje na sociedade totalmente diferente. Se nós olharmos aqui para esse texto e nós entrarmos nessa passagem aqui, nós sentimos que Jesus ali, se ele não se apresentasse diante da sociedade, ele era uma pessoa igual às outras. Tanto é que quando foram atrás dele, eles foram perguntar que era Jesus, que ele era tão comum e era tão igual aos outros, que ninguém sabia se ele não falasse, eu sou Jesus. Eles iam pegar um outro. Então Jesus foi determinado naquele tempo se falar, eu sou Jesus, porque era chegado o tempo a cumprir o que o Pai queria. Determinado, porque o Pai já tinha determinado que ele tinha que cumprir, que ele tinha que morrer como ovelha muda, como a palavra mesma que fala, né? Morreu calado, né? E ali ele poderia muito bem se defender, poderia falar, Pai, envia anjos e aqui não vou, mas não, ele veio determinado a fazer exatamente aquilo que o Pai tinha determinado. Porque nós, quando olhamos a criação, Deus, ele pegou pessoas fiéis, pessoas que viviam em obediência, pessoas que ouviam a voz do Senhor, mas nenhum deles eram preparados para morrer pela humanidade. Nós vamos olhar Caim, Abel, nós vamos olhar toda aquela geração, Adão e Eva, nós vamos olhar Noé, nós vamos olhar Moisés, nós vamos olhar Davi, Salomão, todos eles, nenhum se comparou a Abraão, nenhum deles, José, quem se importou a morrer pela humanidade? O próprio Deus, tornando-se filho e homem na terra, para que eles cumprissem o determinado, para conseguir me salvar, para conseguir te salvar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E nós não fazemos valores disso. Hoje nós ficamos muitas vezes prostrados em frente à televisão ali, ouvindo baboseira o tempo todo, e crente com medo. Crente com medo. E Jesus, ele veio para curar, para sarar, para libertar. Mas se os próprios crentes, os que se falam cristão, não temem ao Senhor e temem ao homem, ficam em frente à televisão e temem a televisão, porque é favorável a televisão mostrar o que eles querem,
E há uma grande mentira nisso aí. A verdade está em Cristo. A verdade prevalece. Mas muitos não dão valor à verdade. E houve baboseiras o tempo todo. Aí nós vimos aqui que Jesus não tinha formosura, não tinha beleza. E Jesus andava fazendo a vontade do Pai. Ele fala que ele, como ovelha muda, ele foi à cruz e não abriu a boca. Quem julgou? O homem que julgou. Porque ele veio fazer exatamente a vontade do Pai. Ele estava determinado a morrer por mim e por você. Mas as nossas atitudes, os nossos olhos não conseguem enxergar o Criador, não conseguem enxergar aquele que veio por nós para salvar a humanidade. Os olhos levam as pessoas desejar mais do mundo. Ele fala que o mundo jaz do maligno. E as coisas não é ficar boa. A palavra é bem clara, não é ficar boa. É cada dia ficar pior. Mas o que é que nós buscamos aqui na Terra? Nós temos que ter uma liberdade em buscar e conhecer mais Deus. Hoje a humanidade é presa, é cativa. Deus colocou o ser humano, marido e mulher, dentro de casa e eles não conseguem se amar. Imagine amar o próximo. Se não consegue amar a esposa, o irmão que moram juntos, vai amar o inimigo? De jeito nenhum. Se está determinado em que fique em casa e ninguém consegue ficar em casa, eu sei que muitos têm obrigação, têm o trabalho, que precisa ir, que tem o seu sustento, é registrado, precisa. Mas tem muitos que não têm e não suportam ficar dentro de casa. As maldades que tem do homem, fazendo a barbaridade que se fazem. Homem matando mulher, né? Por falta de paciência. Se eu não consigo amar a minha mulher, que determinado, a estrutura e a base que Deus criou para o ser humano na Terra, que é construir família, se eu não consigo amar, eu vou amar a quem? Eu vou amar o meu vizinho? Se eu não amo os de casa, como que eu vou amar os de fora? E como que eu vou amar a Deus se eu nunca vi? E a gente tem a palavra que a gente não toma posição e nem toma a vontade de buscar mais no Senhor. Nós olhamos que é cada dia pior. Olhamos que as coisas não estão boas e pode piorar. Se não estão boas, pode piorar. O que esperar do homem? O que esperar do homem? Nós vimos aqui, ó, Jesus, ele fala aqui, ó, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Jesus era indesejável pela sociedade. Por quê? Porque Jesus, ele era um próprio amor, Deus na terra. Ele desceu sobre Jesus, ali vindo como Jesus. Deus veio como Jesus e olhava para dentro do seu interior e tinha amor em qualquer situação. Ele não olhava a aparência, ele olhava o externo, o coração. É por isso que ele fala, vocês veem o externo, eu vejo o interno, eu conheço o coração. E Jesus amava. Jesus amava porque Deus é o verdadeiro amor. E ele era indesejável. E as pessoas, os sacerdotes, os doutores, se sentiam ofendidos porque Jesus era bom. Mas eles não queriam saber se Jesus era bom. Eles achavam que Jesus era um fingido, fingindo-se ser bom. Na verdade não, ele era, ele fazia. Mas muitos que estão ali diante do altar, em quatro paredes, finge ser. Irmãos, tem muitas pessoas boas na terra, mas também a maioria, 80% é ruim, a gente sabe. Nem todos os pastores são que parece ser. Enquanto está ali é uma coisa, mas depois é outra.
As máscaras vão caindo, vão saindo, todo mundo conhece. Hoje, quem conhece um pastor é exatamente aqueles que vivem dentro de casa, a falta de paciência. Então, se Jesus aqui ele veio determinado, e aqui Jesus ele não agradava a ninguém, porque ele era indesejável, porque ele não agradava, você imagina se Jesus chega hoje na terra, vai ser apedrejado de novo, porque não vão olhar para ele como Jesus mesmo, eles vão olhar como um mendigo, porque o homem com as suas vestes se acha superior e na verdade não é nada. Vai voltar ao pó. Todos vão voltar para o chão. Por isso que nós devemos refletir, meditar e buscar. Se Jesus, do jeito que ele veio, ele era indesejável, desprezado, cuspido, machucado, ferido. Ele foi ferido. Quem colocou ele na cruz foi exatamente aqueles que Deus enviou para salvar, mas eles não deu crédito à pregação. Eles não deu crédito à palavra. E hoje também é a mesma coisa. Quantos pregam e quantos não vivem? Quantos fazem milagre e hoje tem medo do vírus? Quantos fazem efeito de falsos milagres? Levanta da cadeira, você que é aleijado, isso é fácil. Quem vai saber se era aleijado ou não? A mentira está dentro de muitas igrejas. Muitos bonitos pregadores que falam bonitos. E o mais simples é arrependa-se. Deixar o pecado de lado. Arrependa-se. Cada dia que passa, tá feio a situação. Eu não acredito que as coisas vão ser melhor. Ai, acabou esse vírus aí, até que enfim, agora eu vou estar bem. Mentira, engano. A Bíblia relata que é cada dia pior. Que o dono desse século aqui já tomou conta. Então Deus colocou para que as pessoas se amassem dentro dos lares, dentro das casas, dentro das suas casas, se amar. Mas as pessoas começam a machucar uma a outra. O amor não prevalece. O amor só aquele lá que construiu e depois enviou seu filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele ainda conta com todos aqueles que se arrependam e viva o amor, que viva dentro de casa, para depois amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Essa passagem me faz refletir que fica bem visível que o mundo é muito teatro, é muita mentira, é muitas coisas montadas, maquinadas. Pessoas tentando ser santos sem ser, não adianta. Nós somos pecadores, somos falhos. Tem pessoas sim que estão na obra com vontade de fazer, mas são pecadoras também. Que o perfeito já subiu. Então procurar a perfeição aqui na terra é meio difícil, é impossível achar. Nós precisamos dar valor a essas escrituras, porque ela não mente, ela não falha. Mas as pessoas estão distantes. Ele foi desprezado, indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele veio salvar e fizeram pouco caso. Sabe por quê? Porque o homem, com seu poder, acha que tem poder e é determinado sob sacrifícios aos seus subordinados, doutrinas duras,
rígidas, né? Mas a verdadeira doutrina é a de Deus. É por isso que ele pede para que nós possamos meditar e buscar. Porque o homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Nós não conhecemos, nós nos enganamos. Nós fingimos ser aquilo que nós não somos. Não é pecado você ser o que você é, não. É pecado você querer ser Deus. Eu querer ser Deus. Nós temos que tirar essa máscara de ficar pregando coisas que ninguém vive. Tem pessoas assim que são do bem. A gente sabe que tem pessoas que são do bem. Mas é minoria. Não é maioria, não. Nós sabemos que tem pessoas que temem ao Senhor. Sabemos que tem pastores aí que são obedientes e temem ao Senhor. São poucos, mas tem. Sabe? Faz das tripas corações, busca, tenta ser melhor, porque nós tentamos ser melhor. Nós não somos perfeitos, tentamos ser melhor. Para o Evangelho avançar, para levar a palavra, para levar uma palavra de paz, para levar uma palavra de amor, para levar uma palavra de descanso, para levar uma palavra de força, de ânimo. Nós tentamos, porque nós buscamos, muitas vezes nós buscamos nas Escrituras, e ela dá essa legalidade de falar em nome de Jesus, né, de expulsar em nome de Jesus, de curar no nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus. Aqui ele vai falar, quem deu crédito a esta pregação, a nossa pregação, e quem se manifestou o braço do Senhor? Ninguém deu crédito. E não foi naquele tempo e não vai ser agora, não. Tem muitos teatros. Muitos teatros. As coisas que acontecem é bem visível. De pessoas disfarçando, querendo ser o que não é. Sabe? Nós não podemos deixar ser enganados. As Escrituras são bem claras de pessoas falsas, mentirosas. E isso está em todos os cantos, né? Mas tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Deus, Ele está falando através da palavra. Busque na palavra. Busque o conhecimento. As Escrituras é bem clara que as coisas que estão acontecendo pode ser pior ainda. Que cada dia que passa, a humanidade não tem amor um pelo outro, são arrogantes, prepotentes, gananciosos, falsidades, irados, mentirosos, são tudo isso e muitas coisas más. Muitas coisas mais. Então nós devemos sintonizar na palavra. Não podemos ser falsos, mentirosos. Podemos sim buscar no Senhor, porque Ele ainda liberta, Ele cura e salva. Mas a gente tem que crer. A gente tem que crer na palavra. É colocado muita coisa, muito peso pra gente, muita mentira. As pessoas não se importam não com a classe inferior. É cada dia querendo afundar mais e mais. Dá até nojo de ficar em frente à televisão. Dá até nojo. É uma coisa em cima da outra. É muita mentira. E muita gente pega essas coisas para si e acredita. Acredita. E nós vivemos num mundo sem amor, sem misericórdia um do outro. Ninguém tem misericórdia por ninguém. Só Deus tem misericórdia por nós, né? Porque Ele é o Criador e Ele ama aquilo que Ele fez. Nós somos feituras das mãos do Senhor, criados por Ele. Ele não veio condenar, mas Ele veio salvar. Mas nem todos querem. É por isso que Isaías 53 fala, por ele ser indigno, por ele ter aparência que não agradava, e nós vimos tantos pastores aí, todo bonito, né? Lobos disfarçados, né? É o que mais tem. Pessoas que enganam no púlpito, falam mentira nos púlpitos, mente, engana. Mas Deus ainda vai acabar com isso. Deus vai mudar esse repertório. Deus ainda vai alcançar corações que não se entregam a tanta mentira, que dobre o seu joelho e busque no Senhor. Porque vem dele, tudo é por ele e para ele.
Nós não somos perfeitos não, irmãos, mas nós tentamos ser melhor. Meditar na palavra é buscar a orientação dos céus, não a orientação da terra. Que a terra vai te orientar para fundo, para o buraco, para as trevas. Mas Deus ainda quer algo com aqueles que buscam no Senhor. Que a palavra está no meio de nós. A palavra estava naquele tempo e eles fizeram pouco caso. Sem aparência, sem formosura, sem belezura. Então a palavra está até hoje aí, ó, para aqueles que crê na palavra e não crê no homem. O homem é mentiroso. Nós não podemos irar, irmãos, mas tem horas que dá vontade de chutar o balde, como diz. Porque é tanta palhaçada, é tanta mentira que só Deus. Que só Deus. Amém, meus irmãos? Meditem nessa palavra. Isaías 53. Era Jesus a terra. Quando ele vinha, ele andava, ele fazia. Foi ele que fez. Foi ele que veio quebrar protocolo. Foi ele que fez o véu rasgar de alto a baixo. Para que pela graça, a fé, vocês consigam alcançar. É por fé, tem que crer. Crer no invisível. Crer no invisível para se tornar visível. É crer na palavra. É viver de fé em fé. E a palavra sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé sim no Criador. Se ele descer e falar com você, você acredita. Nas pequenas coisas, muitos não acreditam. É por isso que está essa palhaçada. Por isso que Deus fechou as igrejas. Por isso que Deus fechou tudo isso aí. Permissão do Senhor. Para que o homem se arrependa. Para que o homem volte-se para Deus. Para que o homem ame dentro de casa, para depois amar o seu vizinho e a Deus primeiro. Mas ele não ama nem o de casa, vai amar a Deus se nunca viu. As Escrituras, irmãos. Buscar. Pedir a direção do Senhor. Deus ainda ama. Deus ainda ama. Ele é um amor. Dê ouvidos. Ouça, busque no Senhor. Pede auxílio, pede ajuda. Só Deus para fazer algo por nós. Que ele falou que ele acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Quem não teme, ele não vai mandar. Como que ele vai mandar se ninguém teme? Mas ele enviará a seu respeito, dará ordem, enviará anjos e guardará você e a sua parentela. Creia na palavra. Nenhuma enfermidade chegará a ti. Não é o homem que vai te apontar que você está com enfermidade, não. Ah, você está repreendido em nome de Jesus. Não estou. Eu tomo posse da palavra do Senhor. Ele cura e liberta. Eu não estou. Em nome de Jesus. Amém? Peço a Deus que essa palavra chegue e alcance alguns que precisam de uma palavra. É forte a palavra, é forte mesmo. Porque Jesus ele esteve na terra e ninguém valorizou, né? Fez muitos milagres, viram, né? Mas sempre há dúvida no coração de todos que andavam com ele, né? Os doutores, fariseus, né? Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Pai, o Filho e o Espírito. Ele deixou o Consolador para dar direção às atitudes. Tomar atitudes, pensar antes de agir. Pedir direção do alto. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Que essa palavra seja forte, mas que seja de fortalecimento. Que Deus esteja com todos. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Amém?